Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mulheres UOL. Eu sou Jaque Pereira, host dessa semana, e o meu papel aqui é anfitriar e conduzir boas histórias para inspirar você que está nos acompanhando aí ao redor do mundo. E olha só, antes da gente ir para o nosso bate-papo de hoje, que é muito especial, quero te convidar a já pegar esse link que está aí e compartilhar com uma mulher, com uma amiga, com alguém da sua família. Eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ser muito inspirador e transformador para vocês. Então já compartilha, seja uma mulher UOL, compartilha e espalha aí essa história para chegar para mais pessoas, para mais mulheres. Hoje o nosso bate-papo é com certeza com uma das mulheres da nossa comunidade, Mulheres UOL. Se você está chegando aqui de paraquedas e não sabe do que eu estou falando, além de sermos um podcast, nós também somos uma comunidade de desenvolvimento, onde a gente trabalha sobre Deus, saúde, negócios, e hoje a gente está com uma das mulheres da comunidade para falar com a gente sobre também negócios, sobre saúde e principalmente sobre Deus, sobre uma jornada inspiradora que ela não quis me contar nos bastidores todos os detalhes, porque ela disse que é melhor ela contar aqui para, né, eu saber junto com vocês. Então eu vou ficar descobrindo a história dela junto com vocês, tá? O meu bate-papo hoje é com a Elisa Brzezinski. Ela é palestrante motivacional, fundadora do projeto Seja a Protagonista, casada, mãe da Valentina de 6 anos. E seu propósito é inspirar vidas a alcançar o sucesso verdadeiro, o que vem de dentro, da mente e do espírito. Seja bem-vinda, Elisa. Jaque, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, que sem Ele eu não sou nada, a Jesus pela oportunidade e a comunidade Mulheres UOL. Muito feliz. Que bom, Elisa. Já vamos começar com a primeira pergunta, que eu tenho certeza que todo mundo deve te perguntar isso também, Muito. que é como que surgiu, eu coloquei aqui que você é fundadora desse projeto, que se chama Seja a Protagonista. Então eu queria que você compartilhasse com a gente como que surgiu essa ideia, esse nome, por que que você criou ele, conta todos os detalhes agora, que agora eu quero saber tudo. Bom, Jaque, o projeto Seja a Protagonista é um projeto que vem de Deus, na verdade. Foi um momento muito complexo que eu passei na minha vida. Eu digo que eu fui ao fundo do poço e eu voltei. E quando eu voltei, eu disse: eu não posso mais viver sem sentido, não posso mais viver por viver. Eu preciso de um propósito. Por que eu faço o que eu faço? E conversando com Deus, por meio dessa experiência que eu tive, nasceu o projeto Seja Protagonista, que é inspirar vidas ao sucesso, mas um sucesso verdadeiro. Muitas pessoas falam: o que é o sucesso? Sucesso financeiro só? Não, é muito mais que isso. Uhum. Sucesso espiritual, pessoal, familiar, profissional, é um todo. Porque se a gente não tiver cada um deles bem alinhado, a gente não é feliz. E essa experiência que você falou, teve uma experiência complexa, né, profunda com Deus. Conta pra gente o que que aconteceu, Elisa. Olha, Jaque, essa experiência começou no ano de 2016. Imagina, eu estava dirigindo meu carro, voltando para casa como um dia qualquer. Vou confessar que nessa época eu não era 100% feliz, eu não sentia propósito no que eu fazia. Com o que que você trabalhava? Eu Conta. trabalhava com marketing digital. Na época eu estava com uma empresa, ainda tenho essa empresa hoje, o nome dela é Cia das Unhas, mas eu não tinha propósito, eu simplesmente ia trabalhar. Sabe quando tu vai trabalhar? Mais um No dia. automático. Hoje é segunda, não acredito, eu tenho que trabalhar. E eu no automático. Não me sentia feliz, não me sentia plena. Vou ser bem sincera. Tenho que falar porque o projeto nasceu disso. E aí eu estava dirigindo meu carro, voltando para casa. Isso era o ano de 2016. E do nada eu comecei a sentir uma forte dor de cabeça. Mas sabe quando a gente sente dor de cabeça? A gente sente aqui, né? Às vezes do lado. Não, a dor de cabeça ela era generalizada. Tomou conta da cabeça toda. E eu pensei assim: Deus, me ajuda a levar meu carro até em casa. Uhum. Eu consiga levar meu carro até em casa. Eu fui conversando com Deus, porque eu não queria parar na rodovia, muito complexo. E eu consegui chegar até meu apartamento. E quando eu cheguei no meu apartamento, eu trabalho com planejamento estratégico hoje, e eu fiz um planejamento estratégico. Eu olho para trás e digo: eu fiz. Porque eu pensei assim: eu vou subir, vou interfonar para o porteiro, para ele liberar a entrada da minha irmã. E a dor não passava. Não, a dor não passava. Peguei, interfonei para ele: deixa a minha irmã entrar. Liguei para minha irmã rapidamente, ela entrou. Para ela entrar, e nisso eu fui até ela chegar, eu fui até a sala de estar. E quando eu cheguei na sala de estar, eu tive uma experiência muito, muito profunda com Deus. Porque quando eu cheguei na sala de estar, eu até fiquei aliviada, Jaque, porque a dor tinha sumido. Eu disse: é só uma dor de cabeça, sumiu. Só que naquele momento aconteceu uma coisa muito diferente comigo. Sabe quando aparece aqueles programa de final do ano, retrospectiva? Uhum. Começou a passar uma retrospectiva da minha vida na minha frente. Desde a minha Nossa. infância até aquele exato momento. E automaticamente algumas perguntas surgiram. Perguntas como: você foi realmente feliz?
Você realmente viveu de verdade? E a outra doeu bastante. Você realmente impactou e transformou vidas? Eu não tive muito tempo para pensar naquelas Foram perguntas. milésimos de segundos. Foi assim. milésimos de segundos. Foi no momento em que a dor parou. Porque depois a dor voltou. Só que ela voltou num grau muito mais intensificado. Eu sentei no sofá e começou a escurecer tudo na minha frente. Sabe, Nossa. eu senti, Jaque. Eu senti realmente que eu tava indo embora. Tava Eu indo. tava partindo. E daí eu sentei no sofá e eu lembro com um pouco de força que eu tava sentindo ali na hora, assim, eu fiz um pedido. Eu chamo de clamor. Eu falei, Jesus, me salva. E depois eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu falei isso, aquela escuridão que estava tomando conta, apareceu uma luz na minha frente e me puxou de volta. Eu voltei. Aí eu comecei a enxergar meu apartamento, todas as coisas. Eu voltei, eu disse, acho que eu tô bem. Isso, a minha irmã chegou no apartamento. A gente foi pro pronto atendimento. Já que tem uma coisa que eu falo muito nas minhas palestras sobre convicção. Naquela época eu não tinha propósito, mas eu tinha convicção. Eu sabia quem eu era, eu sabia o que eu gostava, do que eu, por exemplo, assim, eu gosto de chocolate, eu não gosto disso. Eu sabia se eu estava bem ou mal. Isso é o básico que toda mulher precisa saber. Autoconhecimento é extremamente importante se você tem um sonho a realizar, um objetivo. Porque quando acontece algo para te paralisar, aquele não, Jaque, você não pode fazer isso. Aí a Jaque pensa, mas espera lá, será que eu não posso fazer isso mesmo? O que a Jaqueline quer para a vida dela? Sabe? E aquele momento, eu comecei a ir em médicos. Eu fui no primeiro médico, no primeiro especialista. Ele olhou pra mim e falou assim, você tá com dor de cabeça e tá com uma enxaqueca. Pega esses remédios aqui, leva e vai pra casa dormir. Vai pra casa dormir. Eu colocava o pé na porta do consultório pra sair, eu sentia Deus falar comigo. Vai em outro, não é isso. Eu precisei. Se conforma com esse diagnóstico. Tu não se conforma, é isso que eu tô falando, assim. Não tô nem falando de problema de saúde, mas isso tem relacionado à nossa vida. Sabe? Porque lá fora a gente recebe tanto não, a gente recebe gente apontando dos nossos projetos. E se a gente não tiver convicção do que a gente realmente quer, a gente para no primeiro. Acredita naquilo, né? Eu teria acreditado naquele primeiro. E eu fui no segundo. Na minha palestra eu falo aqui, quem aqui pararia no primeiro? Aí eu fico chocada. Um monte de gente levanta a mão. Aí eu vou no segundo. Quem aqui pararia no segundo? Aí eu precisei de 4 especialistas. E quando eu pergunto... E o segundo também falou que era enxaqueca? Tudo igual. Tudo igual. Todos deram o mesmo diagnóstico. Tá. Somente o quarto deu o diagnóstico correto. E eu brinco assim, quem aqui ia até o quarto? Pouquíssimas pessoas levantam a mão. E não é só... Não sei se vocês conseguiram entender. Eu não estou falando só de doença. Eu estou falando da nossa vida. Porque no degrau do sucesso, tu vai encontrar tudo. Tudo para te paralisar, para fazer com que você pare. E o quarto médico, eu me lembro como se fosse hoje. Lembra que a gente estava conversando nos bastidores? A nossa mente, ela não consegue discernir o que a gente pensa, o que a gente está vendo uma foto. Para ela, é tudo real. A gente sente como se tivesse... E eu tô contando pra ti, parece que eu tô vendo, sabe? Eu me lembro, eu estava sentada no fundo da sala, nesse dia que eu soube o diagnóstico. A minha família já estava toda envolvida, imagina, 4 médicos, especialistas, aquela loucura toda. Estava o meu pai na sala, a minha mãe e o meu esposo. E os meus irmãos também, tava todo mundo envolvido naquela situação. E o médico foi bem preciso, já que ele disse assim, Elisa, teu quadro é gravíssimo. Nossa. Você tá com cisto cerebral. O cisto, ele tá no centro do cérebro, próximo da glândula pineal. O local para acessar, ele é muito delicado. Você precisa ser operado às pressas. Nossa. Foi assim que eu soube. Já que eu vou te contar que, assim, eu tava no fundo da sala. Sabe quando tu tá assistindo um filme e que tu quer mudar de canal, mas tu quer mudar, só que ali era a vida real, não tinha como mudar. Não tem como passar. Não dá pra ser o clique lá do não filme. Não dá pra fazer com o clique. É verdade. Não tinha o controle do clique, não tinha como passar. Aí o meu pai, na sala, ele falou assim, tá, mas isso aí tem sequelas? Aí o médico disse, olha, o caso dela é muito delicado, o que eu posso garantir que provavelmente a Elisa vai sair dessa cirurgia com sequelas. Aí minha mãe já congelou e falou, tá, que sequelas são essas? Aí ele deu uma lista extensa, eu vou resumir aqui, mas ele falou, a Elisa pode ficar paraplégica, tetraplégica, ela pode esquecer quem são vocês, ela pode esquecer quem é ela,
Tudo suave, né? Tudo bem tranquilo, cirúrgico. Mas ao mesmo tempo, só te interromper um pouquinho, Aham. quando você recebeu essa notícia, esse diagnóstico, ao mesmo tempo você ficou aliviada também por tipo assim, ok, Agora eu sei o que que é. a gente sabe o que que é pra Isso. poder tratar. Como é que a gente vai tratar uma coisa que a gente não sabe? É excelente essa tua pergunta. Assim, já que quando você tem Deus, que é o teu sustento, você vai ficar desesperada. Não vou te mentir, eu não fico Sim, fiquei desesperada. Eu não tô- tranquilíssima. Nossa. Eu fiquei nervosa, mas eu sentia assim, como se eu tivesse sendo cuidada, Uhum. sabe? Como se fosse um bebê que está sendo segurado no colo. Porque senão eu acho que é a razão humana da Elisa que ia entrar em colapso, desesperar, sabe? Então eu acho que Ia fazer mais mal do que o problema em si, né? Exato. Eu acho que foi o que me segurou. Acho não, tenho certeza absoluta que foi o que me sustentou. E daí ele disse: Elisa precisa ser operada. Eu lembro que antes de sair da sala, assim, eu levantei e olhei bem no olho dele. Eu pensei, eu falei assim: olha, eu respeito o teu trabalho, o teu profissionalismo, que é um médico de excelência na Uhum. Grande Florianópolis, mas o meu médico é Deus. Seja feita a sua vontade. E eu saí. E daí, depois daquilo ali, a gente trabalhou para conseguir transferência, porque eu estava num hospital particular da Grande Florianópolis, referência, só que ele não tinha um aparelho para fazer uma cirurgia que só tinha no hospital público. Então, eu fui Nossa, transferida, passei por um processo até conseguir transferência para um hospital público, burocrático. bem burocrático. Deus deu a vitória, eu consegui ser transferida e fiz a cirurgia. Fiz a cirurgia, não precisei ir para UTI, fui para semi-intensiva. Geralmente a gente vai para UTI, Sim. já me transferiram direto para semi-intensiva. E quanto tempo de você descobrir o diagnóstico até você operar? Olha, foi muito rápido. O processo para transferência, Que juntando deu uma tudo, atrasadinha. atrasou, deu mais de 15 dias. Mais de Senão 15 teria dias. sido na mesma Isso. semana. Aí, quando eu descobri, eles já me internaram, porque o caso era muito grave. Eu poderia Não ter podia voltar pra casa. Não, de jeito nenhum. Eu poderia ter um AVC. Eu estava com hidrocefalia. Ele falou que Nossa. poderia acontecer N coisas. Então, ele falou assim: você tem que ficar aqui em observação até que a gente consiga transferência para esse hospital. Eu falei, e a minha família lá, né? E aí eu saí, fui pra semi-intensiva. Da semi-intensiva, não deu 24 horas, já me transferiram pro quarto. Uhum. E no quarto, tudo que o médico falou começou a acontecer. Eu comecei a ter problemas, eu comecei a esquecer os meus familiares. Eu comecei a esquecer quem eu era. Eu comecei a viver num mundo paralelo. Por exemplo, a gente tá aqui conversando, real. Eu não vivia mais mundo real. Eu vivia um mundo paralelo. Uhum. Hoje Você eu já era casada? já era casada. A gente já era casada. E ali eu comecei a viver um mundo paralelo. Ele vinha, meu marido chegou assim, eu falei, quem é você? Ele conta. Hoje a gente dá risada, né? Quem é você? Imagina só. Aí minha mãe, eu não te conheço. Nossa. Quem é essa mulher? Sabe, eu falava assim. Eu não conhecia ninguém. Eu não sabia nem quem eu era. Eu passei por esse processo. E ainda, desse processo, no hospital mesmo, eu comecei a ter surtos psicóticos, assim. Alucinações muito fortes, assim. Aí os médicos chegaram, chamaram os meus familiares e falaram, olha, o quadro da Elisa é esse. Não temos mais o que fazer. Aqui está a lista de medicamentos. Ela ganhou alta, vocês levem ela para casa. Ela pode voltar um dia ou ela nunca mais pode voltar. Nossa. Foi assim que a minha família me levou para casa. Não voltei para o meu apartamento, não tinha nem condições de eu ficar no meu apartamento. E me levaram para casa dos meus pais. Meu marido se mudou para casa dos meus pais. Eles mudaram com Jaque. A vida toda deles para esse momento. Olha, eu sei que existe famílias, né, poderosas igual a minha, assim, mas eu vejo muita mão de Deus. Se eu contar para ti os detalhes do que aconteceu naquela casa, tem um método que eu vou dividir com vocês esse método, porque eu quero que vocês apliquem na vida de vocês, que é o método do núcleo de poder, os 7 poderes do meu núcleo de poder, que eu criei depois de passar por essa transformação, que eu acho que todo mundo deve aplicar na sua vida. Existe uma palestrante chamada Tati De Angela, uma mentora excepcional, que ela tem as 10 leis do palestrante memorável. Eu assisti aquilo e eu me inspirei em cima daquelas 10 leis e criei os 7 poderes do meu núcleo de poder. Só para a gente ter uma noção, a gente tem, imagina um círculo. Nesse círculo nós temos o pessoal, nós temos o familiar, nós temos amigos e profissional. Imagina cada quadrante, cada pilar desse, você pensa em 5 pessoas. Pessoal, pensa 5 pessoas já, que se tu pegar o teu telefone agora e ligar, vem aqui agora para te atender. 5 pessoas.
Mesma coisa no familiar, mesma Ah. coisa no amigos e profissional. Não. Isso faz parte do núcleo de poder. São as pessoas que você tem que valorizar, são as pessoas que você tem que ligar, que você tem que amar. Ai, minha vida é muito corrida. Manda uma mensagem. Uhum. Manda um emoji. Tô aqui, tô Pra viva. nutrir, né, esse poder, né? Para nutrir esse poder, exatamente. E dentro disso, eu criei um método trazendo para o pessoal, para contar o que aconteceu dentro daquela casa. A minha família foi. Esse processo, já que para te entender, foi 1 ano. Eles mudaram a vida deles completamente durante um Mas ano. durante 1 ano você ficava oscilando isso? Durante 1 ano. De não lembrar quem era? De E não. chegava a lembrar, assim, momentaneamente, e esquecia de novo ou não lembrou? Isso, chegava a lembrar, era picos. Eu tinha muito pico. Quando eu voltei para casa, aconteceu várias coisas, mas assim, resumidamente, foi uma maratona. E aí eu desenvolvo esse método em cima do poder de cada um, que é o que eu peço para que toda mulher, o protagonista, aplique na sua vida. Que é o primeiro que é o pilar que fez a gente estar aqui nesse diálogo quando eu conversei com a Pamela, que ela falou que ela ama servir, que foi que os meus olhos brilharam quando eu conversei com ela, porque foi o primeiro pilar lá dos 7 poderes, que é da minha tia. O nome dela é Rosa. Ela fez 500 quilômetros para ir até a casa dos meus pais. Ela mora no Rio Grande do Sul. Ninguém pediu para ela, ninguém falou para ela, ó, vem para cá que a gente tá precisando. Ela simplesmente chegou lá. Largou tudo e foi. Largou. Ela tem 6 filhos. Nossa. Ela largou tudo. Largou a família, largou o marido e foi. Ela disse que chegou lá com o intuito de fazer a diferença. E eu adquiro para ela, tia, o teu poder é o servir. Já que quando ela chegou lá, ela foi me ver pela primeira vez. Ela disse que, Elisa, eu gelei. Eu falei, por que, tia? Aí eu fui entender. Eu tenho 1,74 m, gente. Hoje eu tô pesando 59, 60, eu tô quase nos 60. Eu estava com a metade da cabeça raspada e pesando 43 quilos. Nossa. Eu cheguei a 43 quilos. Eu cheguei numa fraqueza, assim, sobrenatural. Pra caminhar, pra falar, tudo que tu imaginar. E a minha tia foi me ver, ela disse que ela gelou, paralisou e foi pra cozinha. E quando ela chegou na cozinha, ela falou assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para fazer a diferença dentro dessa casa? Ela disse que ela começou a pensar em sucos, sopas, tudo que tu possa imaginar para nutrir, para ajudar. Ela geriu aquela casa, porque a minha mãe ficava a maior parte do tempo comigo. Sim. E a minha mãe é o segundo poder que eu chamo da consistência. Mas antes de falar do servir aqui da minha tia, a gente tem que trazer isso para nossa vida. Anotem aí, servir é o primeiro. Servir é o quê? Ah, mas agora eu vou servir porque eu vou prosperar. Porque eu sempre falo que quem serve, prospera. Quem serve, prospera. Ah, agora eu vou servir porque eu vou prosperar. Não vai dar certo. Não é esse o intuito, né? É um desvio ali da finalidade. Verdade. O servir de dentro pra fora. Sabe, Jaque? E a única finalidade é servir mesmo, né? É como a tua tia falou. O que eu posso trazer de diferente pra cá? De positivo, né? Pra ajudar. Esse é o objetivo. Ela não tava visando mais nada além disso, né? Sabe, a gente tava conversando nos bastidores, eu e a Jaque aqui, e ela começou a falar do trabalho dela. Trabalha com marketing, essas coisas. O olho dela brilhava, sabe? Aí eu falei, tipo, você só voltava a fazer aqueles negócios dos desenhos, sabe? Falando. Ela ama, você ama o que você faz. Você serve. Você não só trabalha, você serve, sabe? Isso é extraordinário. Quando a gente realmente desenvolve de dentro pra fora. Isso é servir. Genuíno, né? Genuíno. E foi o que ela começou a fazer. Outro ponto que é, no marketing a gente fala muito consistência. Você tem que ser consistente. Ah, mas eu já vi várias alunas minhas falar, mas eu não consigo ser consistente. Você nunca vai conseguir ser consistente se você não tem um propósito maior. Exato. Você precisa ter um propósito maior para ser consistente. Consistência todo mundo tem que ter, óbvio, no trabalho, tudo que está desenvolvendo. Mas se você não tiver algo maior, um propósito, por que eu faço o que eu faço? A minha mãe é um exemplo de consistência. A minha mãe diz, assim, eu fico emocionada de falar porque é muito forte. A minha mãe disse que quando ela me levou para casa, é como se ela tivesse levado um bebê para casa de novo. Eu imagino. Sabe? Ela teve que ensinar tudo, A minha mãe me ensinou a comer. Voltou ao início. Sabe? Eu tinha 28 anos quando aconteceu isso. 28. A minha mãe me ensinou
a comer. Ela dizia, filha, mastiga igual o japonesinho faz, devagarinho. Ela falava comigo que nem uma criança, porque eu era uma criança, entende? Sim. E ela começou a dizer, filha, agora você vai dar um passinho, agora a gente vai tomar um banho. A minha mãe, ela foi um passo de cada vez, que é o lema do Instituto Seja Protagonista, tá escrito lá, um passo de cada vez, nasceu disso. Porque é um passo de cada vez para tudo na nossa vida, sabe? Verdade. Às vezes a gente quer tudo, não, agora eu vou ser empreendedora e já quer o sucesso aqui, né? Pular as etapas, né? Não funciona. Eu falo pra minha filha, não pula etapa. Porque eu brinco com ela, eu faço um negócio mais lúdico. Imagina lá aquele desenho que tem que puxar, tem os degrauzinhos, tu tem que ir pulando. Se tu pular a etapa, vai faltar o pra te pular, tu vai cair. Mamãe, eu vou cair. Eu falei, vai, filha, vai cair. Aí ela entende, mãe, não pode pular a etapa. É verdade. Então, a minha mãe, ela tinha um propósito muito grande, que era o quê? Ver a filha dela bem. Então, ela abdicou da vida dela 100%. Nossa. E eu digo 100% porque você imagina, Jaque, como eu falei que eu tinha muita alucinação, eu vivia em um mundo paralelo, era difícil. Então, por exemplo, às vezes quando eu tinha muita alucinação, você não conseguiria me segurar sozinha. Sim. Era preciso dormir assim. Às vezes dormia do meu lado meu esposo, no chão eles colocavam um colchão e dormia mais dois. Então, às vezes dormia meu pai e minha mãe no chão. Nossa. E o meu marido do meu lado. E daí, às vezes eu ficava... Meu marido disse que eu não lembro disso. Tem muitas coisas que eu não lembro. Algumas coisas eles meio que me esconderam, não me contam. Até hoje eu peço, eles não me contam. Uhum. Eles dizem que teve uma época, quando eu voltei, que foi um choque tão grande, eu ficava muito tempo acordada. Eu ficava o tempo todo acordada assim. Eles falam que eu ficava a noite toda assim acordada. Ó. Porque é o choque tão grande que foi na cabeça que eu passei por esse período. E daí depois, vamos lá. Falei do servir, falei da consistência. E tem um outro que a gente tem que ter na nossa vida, que é a eficácia. Uhum. E aconteceu com uma também que estava lá dentro da casa, que é a minha cunhada, Fabiola. A Fabiola, antes de contar da Fabiola, eu vou te fazer... Tu sabe a diferença entre eficiência e eficácia? Quer ver? Eu chego e peço assim, vai lá e faz o relatório X. Aí você foi lá e fez o relatório. Como eu pedi. Tá. Você foi... Eficiente. Eficiente. Você fez o que eu pedi. Agora eu vou lá e passo, Jaque, vai lá e faz o relatório pra mim. Aí você vai lá e faz. Só que você analisa assim, mas poxa, a Elisa pediu pra eu fazer o relatório, mas tá faltando esse dado. Uhum. Tá faltando isso. Aí você vai e coloca mais observações, entrega o relatório, Elisa, fiz pra você e tal. Mas olha, eu vi que... Acrescentei aqui, aperfeiçoei. Você foi eficaz. E a minha cunhada fez isso. Porque a minha mãe pediu pra ela fazer um prato de comida pra mim. Aí ela pegou o prato, colocou lá pra mim, e daí eu fui tentar comer. Só que quando eu fui tentar comer, eu sou uma mulher difícil, sou dura na queda, sou resistente. Aí eu ficava fazendo tudo. Como eu tava muito fraca, eu não conseguia. Não conseguia. Só que daí eu comecei a me sentir mal com aquilo. Uhum. Frustrada, né? Frustrada é a palavra. Isso mesmo, foi o sentimento que eu senti. Aí a minha cunhada não falou nada, ela sentou do meu lado, ela pegou e começou a me alimentar, sabe? Eu me senti assim, Jaque, amada, protegida, sabe? E eu falo da eficácia desse método porque o objetivo aqui não é só a minha história, é a história de todo mundo. Às vezes a gente... Por que a gente não pode ser eficaz? Por que eu não posso fazer diferença no meu trabalho? É além da média, né? Além daquilo que te foi proposto, né? Você fazer com excelência. Jaque, é isso aí. E depois, o outro ponto, né? Eu não posso esquecer que são 7, vem a confiança que eu atribuo ela ao meu marido. Uhum. O meu marido estava passando um processo, assim, ele é bombeiro militar, ele estava num curso muito complexo, ele pensou em desistir do curso, mas ele disse não, aí minha família não deixou, mas mesmo assim, ele chegava do trabalho à noite, fardado. Quantas vezes minha mãe disse que ele dormia fardado? Ele dormia sentado, fardado do meu lado, e ia trabalhar no outro dia fardado. Nem dava tempo de tomar banho, não dava tempo de nada. Eles ficavam, assim, 24 horas mesmo cuidando de mim. E ele, mesmo dentro daquilo tudo, ele passava confiança para os outros. Ele dizia, não, vai dar certo, ela vai ficar bem. Ele dizia assim, eu sou um alemão teimoso, aquele alemão, né? Eu sou um alemão teimoso, ela vai ficar bem, vai dar certo. Quantos anos de casado vocês tinham aí? Ai, não nessa época? Sei. Acho que era pouco. 3 anos. 3 anos de casado. Era pouco. 3 anos. Era pouquinho, né? Era pouco. Tem uns que, ó... Exato, é isso que eu tô aqui pensando. Tinha uns que, olha... É porque, assim, tu vê essa mulher toda bonita, como tá, cabelo aqui, ó, brilhoso, né, meninas? Batom vermelho, só maravilhosa, né? Mas tu vê uma mulher com a cabeça raspada, pesando 43 quilos e dizendo que você não é o marido dela e sai daqui,
é para poucos, né? Sim, exatamente. Porque além de tudo, né, da doença, além da aparência física, além de todo esse processo, que já é por si só difícil, existe isso de minha mulher não me reconhece mais. Então, não existe uma reciprocidade, né, nesse cuidado, nesse amor. Você não conseguia retribuir para eles. Né? Não porque não queria, óbvio, não tinha como. Então, Não, você não conseguia ser amorosa, não não. conseguia, né, devolver isso para eles de alguma forma, porque você não estava ali, né? Então, isso realmente, quando existe uma vez eu escutei uma palavra até que é daquele padre Fábio de Mello, se eu não me engano, que ele disse assim: a maior prova de amor é quando a gente é inútil para a pessoa, totalmente inútil, e a gente não consegue recompensar ela em nada, que é nesses casos, ele ainda citou esse tipo de doenças, ou né, um idoso, nossos pais, quando já chega um momento que vão ficar idosos, vão precisar da gente para limpar É eles, né? verdade. Esse momento é que a gente descobre o verdadeiro amor, que é quando aquela pessoa não pode te dar nada, nada, nada. Um abraço, um beijo, nada. Ela só tá ali, existindo e te amando, né? Então, assim, você realmente passou por tudo isso, mas você experimentou um nível de amor de todas as pessoas ao teu redor que eu não sei É, quantas pessoas no mundo tiveram, né, o privilégio de sentir esse amor. Então, que lindo que você falou. Nossa, é muito profundo. Às vezes eu até conto a minha história e parece meio superficial, sabe? Eu falei, ai, por que parece superficial? Porque o que a gente viveu naquela casa dá um livro. uhum, Dá um livro. dá O mesmo. pessoal já me cobrou, tu não vai Uma escrever. coleção, assim, uma E o trilogia, não pessoal falou sei. assim: tu não vai escrever teu livro, não vai contar o que aconteceu aqui. Eu tô resumindo, gente. Eu tô resumindo o que Imagina, aconteceu. né? Bem isso aqui. E é bem isso mesmo. O que eles fizeram por mim. É por isso que eu falei no início ali, já que eu vejo muita mão de Deus. Sim, Deus sustentando eles. Muitas orações, eu não mencionei aqui, mas houve, assim, ó, várias se igrejas. mobilizaram. Nossa, eu frequento uma denominação, mas eram igrejas, todas as Uhum, igrejas se uniram, porque a gente é um corpo só, né? exato. E começaram a orar, sabe, pela minha vida. Então, eu vejo, assim, de uma forma inexplicável a mão do Senhor. A mão de Deus mesmo, a mão de Jesus em todos os aspectos. Sobrenatural mesmo, né? Sobrenatural. Exatamente. Essa é a palavra. Essa é a palavra, Jaque. Sobrenatural. E aí, meu marido foi o ponto da confiança ali, do núcleo de poder. Depois veio meu irmão. Pra te ver, todos têm um papel ali. Eles se uniram de um jeito. Todos estavam juntos, morando na mesma. Juntos. É, Ou não frequentavam ali. moravam próximos. Ah, tá. Por exemplo, Mas estavam sempre ali, a né? minha irmã morava na época na casa. O meu irmão não. Minha cunhada, eles moravam na mesma rua. Praticamente eles ficaram. Só iam Sim. dormir, Aham. sabe? E o meu irmão é a estratégia. Eu falei da estratégia que eu fiz, né, pra ligar pra minha irmã. O meu irmão Uhum. também, ele fazia estratégia pra ajudar dentro daquele lá, pra ver o que tava faltando. Agora a Elisa tem que tomar um banho de sol. Eles cuidavam até disso. Ela precisa tomar um banho de sol agora, porque o sol foi uma das coisas que me Ele tinha ajudou todo muito. o cronograma na cabeça dele ali. Ele ajudava. Ele não conseguia lidar com a situação, ele não conseguia ficar no quarto comigo. Ele paralisava. Mas era a forma dele servir. Era a forma dele servir, era fazendo estratégia por fora, Uhum. sabe? Vendo o que precisava. Organizando. Isso mesmo. Ele fez esse ponto. E a minha irmã, quando eu falo, quando eu coloco na palestra escrito, o pessoal pensa assim: a Elisa escreveu errado. Uhum. Indignação. A gente tem a mania de achar que indignação é ruim. Eu vou explicar que se você tá indignado com alguma coisa, você vai canalizar agora. Imagina se você tá indignada com a sua vida financeira. Mas eu tô muito. Elisa, eu tô muito indignada. Meu grau tá aqui, ó, de indignação. Isso é ruim? Não. Sabe o que você faz? Com essa energia que tá aqui, você pega ela e você canaliza pra outra coisa. Uhum. Canaliza pra estudar. Canaliza pra tentar achar a solução. A minha irmã, ela tava num grau de indignação, porque tava acontecendo tudo aquilo dentro da casa, assim. Todo mundo tava... Pessoal, acho que... Eu sei, a gente brinca, a gente dá risada, né, Jaque? Como é que ninguém ficou louco lá dentro? A sanidade mental, ó. Sanidade mental é difícil num ambiente desse. Com certeza. Aí a minha irmã, ela começou a canalizar aquela indignação pra ajudar, pra auxiliar a minha tia, pra auxiliar a minha mãe. De uma forma positiva. Auxiliar o meu marido. Ela é mais velha ou mais nova? Ela é mais nova. Mais nova. Bem mais nova. E ela também estava estudando. Olha só, foi um desafio gigante naquela casa. Ela estava estudando para uma prova muito importante do trabalho. Imagina, raciocina comigo, como é que uma pessoa consegue estudar? Às vezes ela estava lá, porque a casa é de 2 andares, ela estava na parte de cima estudando, e a minha mãe berrava: venha, ajuda, que eu não estou conseguindo segurar a Elisa sozinha. Porque eu tinha a crise de alucinação, porque se eles não me segurassem, Jaque, eu batia com a cabeça, ia pro hospital, e me machucava. Eu não tinha noção de nada. Uhum.
E eu vejo assim, que cada um deles... Vamos lá, com matemática, eu falei 6, Ó, né? eu decorei, eu Ó, acho. vamos lá. Vamos ver se tu que decorou, vai lá. Vamos ver se eu decorei. Primeiro, servir. Perfeito. Segundo, consistência. Aham. Eficácia. Calma que eu vou chegar lá. Confiança. Isso. Confiança, estratégia, Isso. indignação. E tá faltando um, E né? agora falta um. Ó, viu? Eu tô boa. Ah! Por que eu deixei esse por último? Esse é um divisor de águas. Esse eu vou ter que me segurar pra não chorar, porque toda vez que eu falo desse eu choro. Eu fui contar pra Pamela, eu já tava chorando. Já desse. chorou, já. É Ai, muito Deus. difícil esse. Esse foi um divisor de águas muito grande na minha vida, porque foi dele que nasceu a palestra O Poder das Palavras. E foi um momento em que eu estava no quarto, meu esposo estava no quarto, meu pai. Geralmente ficava de 2 a 3, como eu mencionei, às vezes dependendo do dia. Dependia do dia, sabe? Eles olhavam pra mim e disseram, hoje, vamos ficar em 3 aqui, que hoje a Elisa não tá legal. E estava o meu pai e o meu marido no quarto. E naquele dia, Jaque, eu tive uma crise muito forte. Mas, assim, muito severa. Assim, eu fui num pico lá em cima de alucinação muito severa. Só que ao mesmo tempo que eu fui, eu voltei. Uhum. Só que quando eu voltei, eu caí em mim. Sabe? Eu não sei, eu comecei a raciocinar, eu comecei a dizer, eu coloquei a mão na O cabeça. que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu faço isso todo dia. Eu tenho isso todo dia. Todo mundo parou a vida por causa de mim. Aí eu comecei a raciocinar que meu pai tinha parado praticamente de trabalhar, minha mãe mal tomava banho direito. Uhum. A minha tia que estava ali, minha tia gerindo a casa, minha mãe não conseguia gerir a casa, meu irmão, minha mãe. Aí eu chamei meu pai. Eu chamei, pai, vem cá, quero falar contigo. Ele falou, o que foi, filha? Eu falei, pai. Eu falei pra ele, desiste de mim. Nossa. Daí ele falou assim, eu não tô te entendendo. Eu falei, pai, desiste de mim que é mais fácil. Olha tudo que tá acontecendo dentro dessa casa. Me interna. Vai ser mais fácil pra vocês, me interna. E naquele momento, já que eu vejo que Deus assim usou ele de uma forma tão tremenda, que ele disse assim: Elisa, você está melhor do que eu e Moisés juntos. Eu falo muito sobre palavra que tem poder. Naquele momento foi como se fosse uma bomba de emoção dentro de mim, de uma coisa que eu não tenho como te explicar em palavras. E eu comecei a acreditar que eu Você estava tomou aquilo como verdade. 100%. Eu tomei aquilo como verdade. Moisés é teu esposo, né? Isso. Moisés é meu esposo. E tomei aquilo como verdade, Jaque. E eu comecei a dizer que eu estava bem e que Deus ia me curar por 100%. Eu tinha crise no outro dia, eu falava, não tem problema, Deus vai me curar 100%. Deus vai me curar 100%. E eu comecei a comer mais. Eu falei, vou comer. Começou a se esforçar pra isso, pra melhorar. Conscientemente dessa vez. Conscientemente dessa vez. Às vezes eu tinha os picos das crises, mas eu voltava e eu falava, não, eu não vou desistir. Deus está comigo. A palavra de poder que ele propagou ali, menina. Fez com que você começasse a lutar por você mesma. Exato. E fez com que depois, mais pra frente, eu estudasse mais a fundo sobre o poder das palavras, como a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, o que a gente pensa. Porque o que acontece? Forma aqui, na mente, e depois se torna verbal. Sabe? E vocês que estão me assistindo, tanto homens como mulheres, cuide o que vocês falam. Porque tem mulher que vive com chicote, né? É verdade. Eu brinco que vive com chicote. Tinha que ser eu sou culpada, mais uma vez errei. É verdade. Você tá trazendo depressão, você tá trazendo ansiedade, você tá trazendo coisas terríveis pra sua vida. E eu mergulhei profundamente. E aí eu comecei, já que foi um ano. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Aí, quando teve essa crise que o seu pai falou isso pra você, já fazia quanto tempo que isso tava perdurando, assim? acho que uns 6 meses já. Nossa. Já tinha passado um bom tempo. Bastante tempo. Pra eu ficar 100% demorou um ano. Aí eles viram que eu tava melhorando, daí eu vejo que... E você começou a ganhar peso? Comecei a ganhar peso, aquela tia lá, ela serviu. Marmiteira lá. Beijo, tia Rosa. Maravilhosa, o propósito dela deu certo. Foi cumprido com excelência. Essa tia é um ser iluminado, é um ser iluminado. É a palavra que resume ela.
E foi cumprido e o núcleo se fortaleceu. Uhum. Aqui eu tô falando só do pessoal, gente. É. Imagina se você alinhar todos que eu falei ali no início, que é o pessoal, cada O núcleo. profissional. Nossa, não tem explicação. Porque às vezes as pessoas falam, uma vez uma menina falou um negócio que mexeu muito comigo. Ela falou assim, tá, Elisa, mas eu não tenho ninguém. Nossa. Eu falei, você não tem ninguém? Daí eu olhei bem pra ela e falei assim, você tem Deus? Se você tem Deus, você tem tudo. Exatamente. Aí ela falou, eu tenho Deus. Então, não tem problema os outros. Porque quem vai sustentar o teu núcleo é Deus. Se Deus sair, Aí sim. aí caiu. Quem sustentou ali o meu núcleo 100% foi o Senhor. Foi Deus. Eu sei disso. Quando meu pai falou ali, foi Deus que sustentou ele. Uhum. Porque não existe. Já que por mais que a gente pense racionalmente, não tem como. Não. Tu entende? Assim, eu não sei se eu, Elisa, racionalmente, conseguiria passar pela fase que o meu marido passou. Exato. Racionalmente, Sim, acho a que... gente começa a se colocar no lugar, né? Isso. E entender o que estava acontecendo ali. E isso que você falou das palavras é interessante. A Bíblia, né, também nos ensina sobre isso, sobre nós profetizarmos. E eu sempre, depois que eu fui mãe, isso cresceu muito, né, dentro de mim. Tipo, o poder que eu tenho espiritualmente sobre o meu filho. Nossa, muito. E como a gente precisa cuidar cada palavra, porque a palavra é uma semente, né? Então, ali o teu pai, além de toda a autoridade espiritual que naturalmente ele já tem, ele foi realmente usado por Deus para profetizar sobre você. Porque naquele momento você ainda não estava. Não. O que ele já proferiu que você estava. Ele já profetizou aquilo, porque ele já sabia. Então, como é importante também nós, como mães, né? Vocês que estão nos assistindo e que são mães. Infelizmente, eu já convivi com muitas mulheres que... Essa praga, chamando o filho, né? Essa praga que... gente, sério, já ouvi... é praga ainda pra ser suave, né? E que é burro, porque é isso, porque é aquilo. Meu Deus do céu, se a gente soubesse como isso é um veneno mortal pros nossos filhos. E não tô dizendo que meu Deus, que eu sou a melhor mãe do mundo, perfeita, santa, e que nunca me estressei e falei besteira. Devo ter falado, mas eu sempre também nunca me esqueço de que eu não posso profetizar isso sobre a vida do meu filho. Então, isso que a Elisa trouxe pra gente é um exemplo, né? Só um exemplo de como as nossas palavras, ainda mais numa situação de mãe, de pai, que já tem essa hierarquia espiritual sobre os nossos filhos, como é importante a gente profetizar sobre eles bênçãos, sementes, né, de prosperidade, de abundância, de saúde. Eu sempre declaro sobre a vida do meu filho, né, que ele é saudável, que ele é perfeito. E não esqueçam disso. Às vezes, mesmo quando a gente passa por perrengue, né, como mãe, né, maternidade, né, ou como uma esposa, filha, o que for, a gente às vezes dá vontade de falar umas palavras duras, né? Dá vontade de profetizar, assim, de proferir umas palavras bem duras. Mas lembrem que a nossa palavra, ela tem muito poder, né? A Bíblia diz que ela tem poder de abençoar ou amaldiçoar, que dela pode sair vida ou morte. Isso. E nesse caso, poderia, se fosse um pai, né, mal instruído, que graças a Deus não era o caso, e alguém que tinha essa conexão com Deus, mas se fosse alguém, assim, só na emoção, poderia ter falado qualquer coisa ali que acabou. Não. Que tchau, né? E não foi o caso, graças a Deus. Sabe que eu tava pensando sobre isso esses dias? Se ele tivesse dito algo Qualquer pra mim, outra coisa. realmente eu preciso te internar, Nossa, tinha acabado comigo. Ali eu teria ficado. que você ia se agarrar também a Eu isso. não estaria aqui conversando Não. contigo. Não estaria aqui. E daí foi esse processo. Eu lembro que daí eles me levaram pra uma viagem que dá 80 quilômetros. Mas assim, era uma viagem, né? Claro, No caso que eu estava ali. nessa situação, era luxo já. Em Bituba. Eles me levaram na Praia da Vila, que é uma praia que eu gosto muito. E os meus pais têm casa lá e a gente foi lá. E uma das coisas, o pessoal fala muito sobre o canto dos pássaros, ouvir os pássaros, que faz muito bem pra mente, e faz mesmo, gente. Uhum. E eu fui lá e eu comecei a olhar os pássaros, eu comecei a olhar o barulhinho do mar. Tudo aquilo foi fazendo como se fosse uma terapia pra mim, me ajudou demais. Te acalmando. Me acalmando, exatamente. E aí eu fiquei 100%. Nossa. Eu fiquei 100%, por incrível A que pareça. partir dessa viagem ou... Depois dessa viagem foi melhorando cada vez mais. Essa viagem eu digo que foi que eu voltei pra terra. Eu brinco que eu voltei pra terra Uhum. porque eu vivi um A mundo terra- paralelo, sabe? A minha mente, ela vivia um mundo paralelo. Hoje eu entendo, assim, perfeitamente quem tem problema, surtos psicóticos. Eu consigo entender, assim, de uma forma mais profunda. Uhum. Porque eu vivia em outra realidade. Eu não vivia a realidade ali que eles estavam vivendo. Que eles Sim. estavam... Eu sempre ficava imaginando outras coisas, sabe? Loucura, Uma né? loucura, nossa. E aí, nessa época da ida pra Imbituba, você já tava
mais forte, tava conseguindo caminhar já? Sim, já tava conseguindo caminhar, já conseguia segurar uma garrafa de água. Tem até a foto minha lá. Estava magra, né? Estava bem magrinha, mas já não tava magra com de 43 quilos, eu Não. tava conseguindo. Já tava com força, já conseguia dizer quem era minha mãe, meu marido, coitado. Já conseguia discernir as coisas, sabe? Eu sabia que meu nome era Elisa. E a gente dá risada, porque eu acho que assim, ó, uma dica pra vocês, que você estiver passando, eu não sei, mas ria, porque o sorriso, eu sei que é difícil, quase impossível rir no momento do caos, mas o sorriso já que ele te ajuda. Ele te Uhum. ajuda a te dar força. Porque é uma coisa meio que incoerente. Como é que eu vou rir no meio da Dessa tristeza? situação. É. Hoje eu tento assim, ó, antes, quando eu ia contar, eu contava meio sério, assim, sabe? Mas eu falei, mas não é essa aí a mensagem que eu quero passar, Não. sabe? A mensagem que eu quero passar é assim, ó, existe um Deus vivo, sim. Existe um Deus que faz milagres, sim. E eu tenho que olhar para aquilo lá feliz da vida. Porque Deus me deu a oportunidade de viver de novo. Isso, né? Na minha palestra, que eu não fiz, mas tem um momento muito marcante, que era a hora na hora que eu tenho ali a experiência que eu clamo, né? Uhum. Eu faço ele se imaginar naquela situação, a plateia se imaginar. Aí eu falo assim, pode abrir os olhos. Aí eu falo pra eles assim, parabéns vocês, abrir os olhos pra segunda vida, pra segunda chance de vocês. O que é isso? Toda vez que a gente abre os olhos de manhã, Deus está nos dando uma segunda chance de fazer diferente. Não foi legal ontem, ok, tudo bem. Hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou impactar. Hoje, sabe, palavra de poder. Uhum. Minha vida não tá legal. Em vez de ficar ali só assim, ó, namorando aquele negócio ruim, olha pra aquilo. Aumentando aquilo, né? Sim, o que tu foca expande. Se eu ficar, vou ficar focando aqui nessa taça, ela vai transformar do tamanho desse estúdio. É verdade. E aí, mudar essa mentalidade, sabe, de escassez, porque isso é mentalidade de escassez. Realmente, passei por isso, mas o que eu aprendi com isso? O que eu posso passar para essas mulheres? Não só para mulheres, para homens também, porque eu descobri, eu trabalho com mulheres, mas o que tem de homens pedindo, querendo fazer os cursos, que estão com problema emocional, eu fiquei impressionada. Uhum. Muito. Então, assim, olha para a situação e tenta achar uma saída, sabe? É verdade. O projeto Seja Protagonista nasceu disso. E esse nome de Seja a Protagonista, como é que você pensou nele? Olha, lá vem falar de Deus. Eu falo de Deus bastante, gente. Vamos se acostumando, porque se eu estou viva é por causa dele. Não tem como separar, né? Não tem como separar. O projeto Seja Protagonista, ele surgiu numa caminhada. Por quê? Eu fiz a cirurgia, eu mudei de cidade, decidi ir pra onde tem mais passarinho. Depois que você se recuperou? Depois que eu me recuperei, eu conversei com meu esposo, não dá mais pra gente ficar na cidade, eu quero ir pra onde tem passarinhos, eu quero ir mais pro interior. Aí eu fui mais pro interior. Tá. E aí eu cheguei nessa cidade, tava tudo muito bem, mas ainda não me sentia plena. Tá. Eu não conseguia responder aquelas perguntas que foi feita lá na sala. Lembra que eu comentei? Você realmente foi feliz, ajudou, impactou outras vidas. Eu não tinha essas respostas. Tá. Isso me incomodava muito. Aí foi que Você estava parada profissionalmente, parei, né? Ainda estava se recuperando. Parei profissionalmente, estava me recuperando. Depois que eu comecei a ficar bem forte, eu comecei a dar consultoria e mentoria de marketing. Porque era aquilo que tu era estava o que eu fazendo estava anteriormente, fazendo anteriormente. Tá. Tinha o projeto lá da empresa que eu comprei, mas ainda estava ali, né? Uhum. Mas não me sentia feliz. Aí eu fui caminhar um dia e tinha um sol muito bonito. E eu olhei assim pro céu e falei assim, Deus, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? Por que eu vim para esse mundo? Por que eu passei por tudo que eu passei, sobrevivi, tô aqui? Aí veio na hora, assim, eu só falei e veio uma cena que, olha que tem que ser de Deus, porque eu não queria lembrar dessa cena, do ensino fundamental. Eu estava na 6ª série, soava o sinal e todo mundo saía correndo. Aí eu chegava na porta pra sair, eu olhava pra trás. Aí quando eu olhava pra trás, eu percebia, tinha três amigos meus sentados, assim, apavorados, copiando a matéria. Aí eu sentia dentro de mim assim, eu não posso ir embora. Eu copio rápido. Eu tenho que voltar. Eu tenho que ajudar eles. Aí eu voltava e pegava assim, a minha colega, eu cheguei, tu quer que eu copie pra você? Aí ela falou assim, quero. Aí eu peguei o caderno e copiei. Rapidinho, um foguete. E daí você falou pro outro. Peguei, copiei. Eu só saí da sala quando eu ajudei os 3 a sair. Não fica ninguém pra trás. Não fica ninguém pra trás. Não fica ninguém. Aí, menina, eu sei te dizer que eu me senti tão plena, tão realizada vendo aquela cena. Aí eu pensei assim... Começou a fazer sentido. Gente, o pessoal tem dificuldade de entender propósito, gente. Propósito, às vezes, é profissão.
Propósito é algo que vem de dentro para fora. Uhum. Se você não tiver propósito, você pode mudar de profissão 1000 vezes. Você nunca vai ser feliz. Nunca vai ser feliz. O problema não era no marketing que estava. Aí, enfim. Aí eu entendi que o meu chamado era realmente servir. Eu amo servir. Aí eu brinco assim, às vezes eu saio com meu esposo, eu sento assim no consultório, às vezes eu vou no dentista, eu vou no ginecologista, sento e tem uma mulher do meu lado. Daí a gente começa a conversar, daí ela começa a falar dos problemas dela. Aí eu começo, eu dou uma consultoria pra pessoa do meu lado. Ali, Aí meu marido assim, Elisa, esse é o teu serviço? Eu falei assim, eu não me aguento. Já foi. Já dei uma consultoria, depois se torna minha aluna e assim vai. É porque é mais forte que eu, entende? Existe uma frase, né? Eu escutei uma vez, quando eu estava anos atrás também nesse processo de me reencontrar profissionalmente falando, eu escutei uma pessoa dizer assim, cara, aquilo que você faria pro resto da vida de graça é porque realmente tá ali no teu servir, né? Na tua missão de vida. Então é isso, é quando a gente faz sem perceber automaticamente, porque você transborda daquilo, você jorra daquilo. Quando a gente passa por uma pessoa, uma analogia aqui, ó. Eu passei pela Elisa. E aí eu me trombei com ela, assim, esbarrei nela e derrubou a água do copo, da taça que ela tá tomando. Por que derrubou a água? Porque tinha água dentro da taça. Se tivesse café, seria café. Se tivesse leite, teria derrubado leite. Então, só vai transbordar de nós aquilo que nós já estamos cheios por dentro. Ai, que lindo. Que é realmente aquilo que faz sentido para nós. Então, é isso que eu aprendi. Por que às vezes, quando alguém passa por nós, por qualquer situação, e às vezes aquela pessoa não foi muito legal, às vezes aquela pessoa é uma pessoa amargurada, às vezes uma pessoa que você fica, nossa, mas eu fui tão boa para essa pessoa, e essa pessoa foi amargurada, é porque dentro da xícara dela tinha aquilo, dentro da taça dela tem aquilo. Então, a gente só transborda daquilo que já está dentro de nós. Por isso que quando a gente está convicta daquilo que a gente serve, daquilo que é a nossa missão, a pessoa vai vir falar com a gente nem nota. O marido vai falar mesmo, meu Deus, mas é o teu trabalho, fez uma palestra que em 10 minutos resumiu e entregou para a pessoa. É isso, é o nosso transbordar. Isso mesmo. Eu fiz muito isso, nossa. Aí, dali, eu comecei a dar consultoria, mentoria, e comecei a me encontrar. Aí eu descobri o seguinte, a tua dor é o remédio que vai curar muita gente. É a frase que eu uso no projeto. A minha dor, o que eu passei, é um remédio que vai curar muita gente. E eu pensei assim, o que meu pai foi lá? Ele foi protagonista? Uhum. Meu pai foi protagonista? Ele foi irrazoável? Ele foi irracional? Ah, um caos? Tu tá bem, tu tá maravilhosa. Uhum. E as pessoas confundem muito o protagonismo. Eu, por exemplo, eu amo pintar minha unha de vermelho, adoro um batom vermelho, é o meu estilo. Tem a veia jornalística, às vezes eu uso meus blazers, minhas coisas meio jornalistas. O pessoal lá, vem jornalista. Não, eu não trabalho mais na área da TV. Ainda sou jornalista. É o meu estilo, é o que me faz bem. Mas isso não é ser protagonista. Não é essa a questão, né? Não. Não é de fora. O protagonismo é você ser protagonista da sua mente. Hoje a gente vive num mundo em que as pessoas estão doentes. Aqui, ó. Uhum. Elas são escravas da própria mente. Sim. Tem mulheres que pensam mais de 1000 pensamentos no dia negativos sobre si mesma. E aí gera depressão, gera ansiedade e N coisas. E o seja a protagonista foi, querendo ou não, mesmo naquele mundo louco que eu estava lá, entre aspas, eu precisei ser protagonista, sabe? Eu precisei aceitar um passo de cada vez, eu precisei comer ali a comida devagarinho. O processo, né? Eu precisei aceitar o processo. E depois que eu me recuperei, eu precisei ser muito mais protagonista ainda. Uhum. Porque eu precisei controlar os pensamentos que estavam vindo na minha mente, sabe? Com certeza. E eu tenho um psicólogo que eu gosto muito, que é o Augusto Cury, que ele fala duvidar, questionar e determinar. Então, meninas, duvide. Chegou um pensamento negativo, você é protagonista da sua mente. Então, você duvida. Como eu assim? lembro desse, que ele fala dos pensamentos para gerir os pensamentos, né? Ele é maravilhoso. Eu então, adoro. Duvida. Ah, vem um pensamento ruim na tua mente já. Isso. Não acredita nele Não, de já primeira. começa a duvidar. Questiona ele e determina. Não, eu sou uma mulher de sucesso, eu sou maravilhosa. Exatamente. Eu sou protagonista. A minha filha tem 6 anos e ela fala, eu sou protagonista, mamãe. É isso aí. Como é que é o nome dela? Valentina. Né? Beijo, filha, te amo. A Valentina, ela é um exemplo, assim, porque ela é meu espelho. A gente não percebe, sabe, né, já que tu tem teu filho. Eles são meu espelho. E assim foi. E eu precisei ser muito protagonista, que eu não mencionei aqui um detalhe pra você. A minha vida, eu acho que ela é tudo de protagonismo mesmo, porque quando eu saí em 2016, que eu pensei, todo mundo falou assim, ó, Jaque, falou assim, vai ter que se aposentar agora. Você vai se aposentar. Não vai mais poder fazer nada, trabalhar com nada. Não, você vai se aposentar, esquece. Eu falei, não.
eu não tô me sentindo realizada. Se eu viver por viver, eu tô morta. Aí sim que, Ah, né? isso. Aí que acabou. Aí nasceu o projeto Seja Protagonista. Aí depois disso, eu queria ser mãe. Eu queria muito ser mãe, eu quero ser mãe, meu sonho. Aí todo mundo chegou e falou assim, ó, Jaque, tu quer ser mãe? Tudo bem, tu pode até ser mãe. Mas tu já tá sabendo que é arriscado, né? Você fez uma cirurgia na cabeça, esquece. Tá, pode até ser mãe, Jaque, mas tu não pode ter filho de parto normal. Ok? Ia sempre botando uma Pessoal terra ali em cima. rotulando e querendo dar título pra tua história. E determinar o teu futuro ainda, né? Isso, tem gente que faz isso. Isso é uma coisa muito interessante. Muitas pessoas vão chegar até você e vão querer dar um título, um rótulo pra tua história, dizer o que você deve fazer. Mas somente você sabe dar o verdadeiro título pra sua história. Verdade. Guarde isso no seu coração. E aí eu passei por aquela fase, mas aí eu fui conversar com Deus. Meu amigo maravilhoso, eu falei, Deus, tu sabe, Jesus, tu sabe o que eu quero? Aí a minha filha, engravidei. Aí a minha filha... Engravidou naturalmente, tranquilo? Não. Quando se trata de Elisa... Nada é tão tranquilo assim. Tem uma amiga minha que ela brinca muito comigo, o nome dela é Jaqueline. Ela fala assim, para de roubar milagre. Tá roubando milagre de todo mundo. Eu falei assim, coloca teu joelho no chão e ora dela tá E pede os teus, né? Ela é um amor. E quando eu queria engravidar, eu não estava conseguindo engravidar. Aí fui descobrir que meu marido tinha problema para engravidar também. Ele tinha uma complicação e a gente não conseguia engravidar. E eu falei, não, tu não vai precisar fazer cirurgia. Nós vamos orar. Vamos pagar um preço em oração. E tinha um monte, a gente vai orar, sabe? Sei. Aí falaram assim, vai ter um monte dia tal. Eu falei, vou. Mas eu vou fazer que nem José. Eu vou pra esse monte, só desço desse monte com a minha bênção. Agarrar na perna do anjo e não largar. E eu fui. Eu fui pra esse monte. Isso era finalzinho de... Acho que era início de novembro. Aí eu peguei, fui pra esse monte, orei. E Deus falou que estaria dando bênçãos, né? Pros servos naquele monte. E depois disso eu engravidei. Ele não precisou fazer cirurgia, não precisou fazer nada. Sério? Foi um Logo milagre. depois do monte. Depois da oração. Depois de pagar um preço em oração. Oração tem poder. Poder de mudar cenários, famílias, casamentos. Se você orar mesmo, assim, de coração para Deus, Ele vai te ouvir, pode ter certeza. E foi assim, né? A minha filha engravidei, foi uma festa, foi maravilhoso. Imagina. Aí, quando chegava próximo da gravidez, aí todo mundo, já marcou a cesárea? Já marcou a cesárea? Já marcou a cesárea? Era uma pressão psicológica pra cima de mim. Meu Deus. Eu acho assim, Jaque, claro, eu acho que é um pouco de amor, né? Eles tinham medo. O excesso ali de cautela. De cuidado, de cautela, porque eles falaram assim, tu vai ter que fazer força, porque o parto normal precisa de força, e a cabeça. Pode forçar ali. Existe essa preocupação, né? Eu tento olhar pros dois lados. Claro. Aí eu fui orar e disse, Deus, seja feita a tua vontade, me abençoa. Enfim, aí marquei a cesárea. Tá. Eu marquei a cesárea pro dia 24. Dia 2018, dia 24 de julho. Tá. Deu dia 7, olha só. Eu não acredito em coincidência quando tu é serva de Deus, tá? A minha cirurgia em 2016 foi dia 7/7 de 2016. Eu comecei a sentir contração da minha filha dia 7/7 de 2018. Nossa. Eu comecei, mandei mensagem pra minha médica, ela falou, não, fica tranquila, tem mulheres que sentem. Isso era no dia 7. Aí passou dia 7 e tal. Quando chegou do dia 10 pro dia 11, eu comecei muita contração. Aí eu levantei, era numa quarta-feira, de manhã cedo, e eu falei pra ele assim, pro meu marido, eu falei, vamos pro médico, eu tô sentindo muita dor, mas eu vou lá só pra ver, porque a cesárea tá marcada pro dia 24. Só pro dia 24. Hoje a gente só vai lá ver essa dor. 15 dias quase. É só pra ver essa dor. Cheguei lá, falei pro médico, minha cesárea tá marcada pro dia 24. Ele falou, calma, mãe, eu vou te examinar. Tá. Aí foi me examinar. Já tava lá. Eu tava com 9 de dilatação. Mentira. Tava na cara do gol. Aí falou assim, cesárea? Esquece que nada, cesárea. Não precisa disso. Vai parto normal. Aí chamei minha médica, ela veio correndo, maravilhosa, a doutora Maria Alice. Aí ela veio e ela ficou assim, ó. Assim, ela é feliz, né? Vambora, menina! É hoje, é parto normal. Menina, eu tinha um medo, eu fiquei com um trauma de 2016 do centro cirúrgico. Claro. Eu fiquei traumatizada. E eu ficava assim, meu Deus, eu tenho que ir pro centro cirúrgico. Pro centro cirúrgico. Ela olhou pra mim bem assim, tá tão lindo, maravilhoso aqui nesse quarto, né, menina? Vamos ganhar a Valentina nesse quarto? Falou pra mim. E eu ganhei a Valentina no quarto. Que nem aqueles tempo antigo, sabe? Sei. Eu queria tudo natural.
sabe? Eu queria tudo natural, não E, queria e anestesia. demorou horas, assim, ou Não, foi tranquilo? foi até que tranquilo. Não, se for pra parar para pensar, demorou um pouquinho, porque eu cheguei lá, era às 8, eu ganhei às 14h27, Ah, mesmo com mas 9. ainda tá... Comparado com os outros Nossa, eu tive partos. uma amiga que recentemente teve 18 horas de trabalho de parto e não conseguiu e daí teve que ir pra cesárea de última hora. Nossa, Aí então foi rápido, foi rápido. foi rapidinho, então, Foi vai. uma benção, aí nasceu a Valentina super saudável, Ai, que bom, maravilhosa. que bom. É um presente de Deus na minha vida, do meu esposo. E tudo, tudo foi em torno disso, de ser protagonista, de tomar decisões. O projeto Seja Protagonista, quando ele estava no ápice, assim, eu estava para lançar o meu primeiro infoproduto, que era um curso só Seja Protagonista. Hoje a gente tem outros cursos, esse não tem mais. Mas eu tava sabe quando tá na reta do gol, assim, vai te chutar a bola e fazer Só o gol? fazer. Então, estava eu em casa lá, com um dia normal, feliz da vida, tudo muito bem. E voltou minhas dores de cabeça. O meu problema voltou de 2016. Em quando que foi isso? Isso foi em 2022. Nossa, 2 anos. 2022 voltou meu problema. E foi um choque, menina. Porque aí passou assim... Ah, volta aquele eu filme. pensei, eu não acredito que eu vou ter que ver tudo que eu Tudo vivi aquilo em de 2016. Eu entrei em colapso. Aí eu Acredito. fui pro hospital, cheguei lá, o meu médico excepcional. Ele falou: Elisa, infelizmente a gente não vai poder fazer o mesmo procedimento que a gente fez em 2016, porque falhou. Então a gente vai precisar fazer um outro novo procedimento. E eles fizeram um procedimento, não sei se você já ouviu falar, chamado DVP, derivação ventrículo-peritoneal. Eles colocam, é um dreno, onde ele é feito geralmente em bebês, muito comum em bebês. Eles colocam um dreno no centro do seu cérebro, como se fosse uma mangueirinha, bem e ele vem por dentro. Aí eu tive que me adaptar a isso. Fiz a cirurgia, só que dessa vez foi totalmente diferente de 2016. Não tive aquelas complicações, não tive alucinações. Minha família tava assim, ó. Imagina, todo mundo apreensivo ali com o resultado. A Elisa tá normal? Tá tudo ok com ela? Ligaram pro meu esposo, Elisa tá normal? Elisa tá normal? Ele disse, não, ela tá normal, ela me reconheceu. Ai, meu Deus, que alegria, o medo né? Que vitória. deles. Ai, vitória. E aí, aconteceu tudo isso e realmente a cirurgia foi um sucesso. Ai, eu não tive nada daquelas complicações. Precisei ficar com o dreno e tenho ele e espero nunca mais tirar. Ele fica ali drenando, assim. Entendi. Falo, permanente. É permanente, fica permanente. Eu brinco que eu sou uma mulher valvulada, eu sou uma mulher diferente. É mesmo. Aí, sabe, cada fase da minha vida, eu tento olhar por um outro ângulo. Porque assim, ó, se você olhar para o ângulo do problema, era para eu ser uma mulher depressiva hoje. Sim, com certeza. Era uma mulher com... Eu fui fazer uma palestra, contar para vocês, foi muito interessante essa experiência. No final da palestra, a menina veio toda assim, nossa, que palestra maravilhosa, eu amei. Mas me conta, quais são os medicamentos que você toma? Aí eu olhei para ela assim, medicamento? Como assim? Não tô te entendendo. Ela falou assim, porque você fez uma cirurgia na cabeça, você fez uma e depois você fez outra. Você só pode estar medicada, né? Ela pra estar bem. Aí eu falei assim, aí eu olhei bem séria pra ela e falei o que o Espírito Santo disse pra eu falar pra ela, que é o que realmente é, né? O meu remédio é Jesus. Exato. Se um dia eu parar de buscar Jesus... Aí sim lascou. Aí lascou. Sabe que hoje eu tava fazendo um devocional, que inclusive a Pamela me deu, e que ele é da alegria, né? E olha que interessante, como você falou, não existe coincidência, só existe Jesucidência, né? E hoje o devocional, ele trouxe a passagem de Ana, quando ela pede a Deus um filho, né? E que ela chega lá com um semblante triste, e que depois quando o profeta depois encontra ela e diz, né, come alguma coisa e vai embora, né? Deus vai te atender. Ela já sai de lá com um semblante diferente. Ela já sai de lá feliz. E aí, no decorrer do devocional, ele diz isso, né? Que a nossa alegria, ela está no Espírito Santo, ela está em Jesus, não está nas coisas. E aí, quando eu fiz devocional, eu sempre faço pro meu filho junto, né? E eu sempre disse pra ele, é igual quando a gente vai comprar um brinquedo. Quando a gente vai comprar um brinquedo, a gente compra aquele brinquedo quando a gente é criança, brinca com ele, dá uma semana a gente já quer outro.
Aí a gente compra outro e já quer outro. Aí tu tá com um videogame, mas tu quer um novo. Daí tu tem um celular, mas tem um novo que chegou. Então, essas coisas terrenas nunca vão nos satisfazer. Elas nunca vão preencher o nosso coração. Mas quando a gente entende que, claro, nós estamos na Terra e nós precisamos de coisas terrenas, mas quando a gente entende que a nossa alegria não tá nisso, a gente entende que a nossa alegria vem do Espírito Santo e que com ele, apesar de qualquer situação, a gente ainda pode ser alegre. E é como você falou, não é ser iludida e, ai meu Deus, eu tava linda, maravilhosa, perfeita lá. Não, mas é você saber que aquilo ali não é a tua sentença, não é o final. Existe uma esperança, existe algo a mais e ainda que, se, né, Deus o livre fosse o caso de você chegar a nos deixar, ainda assim você teria uma eternidade com ele e isso não tem preço. Não tem. E é entender que essa é a nossa alegria. É por isso que as pessoas não entendem. Porque a Bíblia diz que a paz que excede todo o entendimento. As pessoas não vão entender. Nunca. Vão achar que é medicamento, vão achar que é terapia. Às vezes a gente precisa. Muitas mulheres precisam. Claro. Mas além disso, existe algo que vai além de tudo isso, que é a nossa busca pelo Espírito Santo. Isso que você está falando, nossa, é muito profundo e muito lindo. E eu fiz um propósito com Deus. Porque eu recebi... Olha, era mais de 2 folhas de medicamento que eu precisava tomar. Imagino. E Uma lista. É uma lista, sabe? E fora dos tratamentos, N tratamentos. Só que eu fiz um propósito com Deus. Eu acredito muito no que está escrito na Bíblia. Eu acredito muito no que ele fez com Ana. Eu acredito muito no que ele fez com Lázaro. Uhum. E o que Deus fez, que Jesus Cristo fez, ainda ele faz. Ele disse que quando ele fosse aos céus, ele não nos deixaria órfãos. Deixaria o meu Espírito Santo. Então, Jesus está aqui ainda. Uhum. E eu me agarro nisso. Eu falei, se ele fez lá, ele faz agora. E fez na minha vida. Ele não muda, né? Não muda. E esse mergulho, se você tem esse desejo de ter esse mergulho profundo com Deus, converse com ele, ele vai abrir. Senhor, que eu possa ter uma experiência contigo. Porque ele ama a sua vida profundamente. Você não tem noção como Deus ama a sua vida. E essa experiência com ele foi assim, ó, eu falei, Senhor, se eu tô aqui é por ti. Uhum. Faça com que eu não fique dependente disso. Eu não quero ficar dependente disso. Tira essa dependência, eu não quero ficar dependente de remédio. Hoje, pra não te dizer que eu não tomo remédio, às vezes eu tomo dipirona. Não posso falar o nome de remédio aqui, né? Ah, foi. Agora já foi. Fiz propaganda aqui. Eu tomo às vezes... Porque acho que é comum, todo mundo toma. Exatamente. Eu acho que eu sou uma pessoa comum. Normal. Nesse ponto, agora ela tá normal. Estou normal. Assim, Jaque, é difícil falar da minha história sem falar de Jesus. Não tem como. Não tem como. Eu brinco que as pessoas às vezes perguntam, você coloca Deus em tudo? Daí eu escutei numa palestra que mudou a minha vida, que a menina disse assim, eu não coloco Deus em nada, eu só não tiro ele de onde ele já está. Uau! Então, isso eu trago pra minha vida também. Eu também sempre vou estar falando de Deus, sempre vai ter. Porque a gente não mistura ele já está lá. Então, eu queria, pra finalizar esse episódio, eu queria que você deixasse, você já deixou várias mensagens lindas pra gente, mas que você deixasse uma última mensagem para essas mulheres que estão nos assistindo, com base aí em toda a tua história, toda a tua trajetória. Se você pudesse deixar só uma mensagem para elas escutarem e lembrarem de todo esse episódio, para que elas lembrassem pelo menos desse último momento, o que você falaria para elas? Uma frase? Pode ser uma frase, uma pequena mensagem. Em uma frase eu diria, seja protagonista da sua mente, porque quando você é protagonista da sua mente, você entende que Deus, ele é responsável por tudo. E se você pedir a ele vai te direcionar, vai te colocar no melhor caminho possível, para que você encontre aquele amor próprio que falta, para que você encontre a espiritualidade que está faltando na sua vida, e você realmente vai se sentir plena e realizada. Adorei. Elisa, tô muito feliz de te conhecer, de conhecer tua história. Adorei nosso episódio. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que vai edificar muitas mulheres que estão nos assistindo. Então, você, como eu falei no início do vídeo, compartilha esse vídeo, compartilha esse podcast para chegar a mais mulheres. Porque eu tenho certeza que, embora as nossas lutas sejam diferentes uma das outras, tudo aqui que ela passou sobre a superação, sobre o seu relacionamento com Deus, sobre uma família que teve do lado, né, apoiando, tudo isso pode nos inspirar de acordo aí com os nossos desafios, as nossas trajetórias. Então, compartilha com mais mulheres. Obrigada por ter ficado até aqui com a gente. Segue lá na Elisa, como é que é o teu arroba? Elisa Brezezinski. Antes de finalizar, gostaria de mandar um beijo pro meu núcleo de poder, para cada um deles em especial, porque eu sei que sem eles eu não estaria aqui também. Ao meu pai, a minha mãe, meu marido, meu irmão Juliano, a Fabiola,
a minha tia Rosa, a minha irmã Janaína, todos eles em especial, e também a todos os irmãos da minha igreja que oraram por mim e de outras denominações também. Meu muitíssimo obrigada. E eu vou honrar falando do Senhor e levando a mensagem de salvação por onde eu passar. Amém, é isso aí. Então, te vejo no próximo. Ah, não, você não falou arroba. Falou, né? Elisa Brezezinski, que é explica que é Z. B-R-E-Z-Z-I-N-S-K-I. É único, gente. Se vocês colocar B-R-E, já vai aparecer. Já vai aparecer. E também busca lá o Mulheres UOL, Isso. @Mulheres UOL, com 2 Ws no final. A gente tá lá toda semana com conteúdo, com muita coisa boa pra vocês. E eu te vejo no próximo episódio do Mulheres UOL.